na mensagem nesta noite. Senhor, nosso Deus e Pai, mais uma vez nós elevamos nossos pensamentos a Ti como forma de gratidão. Gratidão porque o Senhor é o Deus das nossas vidas, porque tem nos sustentado. Gratidão pela vida desta igreja nesse local, Deus. Que o Senhor continue abençoando como já tem feito, dando sabedoria aos pastores. Que o Senhor continue, ó Deus, derramando a Tua bênção, a Tua graça e as Tuas misericórdias sobre a vida deste local, ó Pai. Abençoe o irmão Ilquias, que nos trará a Tua palavra, a palavra que o Senhor já colocou no seu coração, ó Pai. Que ele seja usado por Ti para falar aos nossos corações, e que os nossos corações estejam abertos e receptivos à Tua palavra, ó Deus. Fale conosco, através do Teu servo, através do Teu Filho. Colocamos-nos nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, tudo bem? Graça e paz. Amém. Graças a paz, amém. Amém, glória a Deus. Hoje é um dia da ceia. Nós pensamos, eu e Esther, quando estávamos criando a ordem de culto de todo mês de agosto, foi nos colocado de uma forma que a preparação da ordem de culto, irmãos, ela é muito importante. Quando se aborda um assunto tão importante, obrigado, meu irmão, um assunto tão importante, um assunto tão, até mesmo grave para a vida cristã, para quem não exerce a vida cristã de fato, um assunto grave, que é a ceia, tudo tem que contribuir para aquilo ali. O culto, os irmãos podem perceber que do início até agora foi tratado especificamente o sacrifício de Jesus na cruz. Isso é o que a gente deve deixar claro nas nossas mentes quando nós comungamos aqui nesse período da ceia, nesse momento tão importante que é a ceia. Amém? Nós estamos aqui em memória de alguém que morreu por nós, morreu em nosso lugar. É muito importante nós frisarmos isso na nossa mente, até mesmo nessa palavra, que no caso vai ser só um complemento a tudo que já foi abordado aqui. A palavra do pastor André, quando veio ministrar a ceia, tudo que ele falou. A palavra do pastor Silvio, quando falou sobre o sacrifício de Jesus e falou sobre o retorno dele para as nossas vidas. Maranata, ora vem. Ele voltará, amém? Ele voltará. E isso é importante nós frisarmos também, mas sempre nos lembrando do sacrifício inicial que foi feito por Jesus na cruz. Vamos ao texto. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Mateus capítulo 27. Eu estou com uma Bíblia aqui, ela é até meio chique, Mateus, até meio chique. Ela é a Bíblia em ordem cronológica. Bênção de Deus para a minha vida. Mateus 27, vou pedir também a um irmão que abra em Marcos capítulo 15 e a outro que abra em Lucas capítulo 23. São os mesmos acontecimentos, mas narrado por três pessoas diferentes, no caso Mateus, Marcos e Lucas. Vamos ler primeiro Mateus 27. Naquele momento, vamos lá? Não, aí no caso Mateus, desculpa. Mateus 27, versículo 51, no finalzinho ali do capítulo de Mateus, número 27. Número 51. Eu vou ler aqui e os irmãos podem me seguir. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Versículo 53. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. 54. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram um terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Vamos pular agora para Marcos capítulo 15. Mesmo acontecimento, narrado agora por Marcos. E o véu do santuário rasgou-se. Marcos capítulo 15, versículo 38. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente este era o Filho de Deus.
Vamos agora para Lucas capítulo 23. Embaixadores do rei aí, que já foram embaixadores do rei, vão saber muito bem essa questão da esgrima bíblica, né? Que se fala, né? Abrir rápido ali, Lucas capítulo 23, versículo 47. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus dizendo, certamente este homem era justo. E todo o povo, versículo 48, e todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e afastar-se. Amém? Os irmãos podem se sentar. Esses são os versículos que nós vamos tratar. Primeiro de tudo, que é muito interessante nós vermos aqui, é que o sacrifício de Jesus aconteceu e já veio a primeira conversão. Amém? O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus dizendo, centurião, que estava ali cuidando para que Jesus ele fosse executado, tal qual era a ordem recebida. Ele, assim que Jesus faleceu, e tudo aconteceu, a terra tremeu, as rochas se partiram, o véu se rasgou, ele foi o primeiro a acreditar que tudo aquilo era algo sobrenatural vindo de Deus. E ele se converteu. Jesus, meus irmãos, além disso, além dessa conversão, Jesus ele preparou todo o caminho para nós. E ele preparou também, obviamente, sendo o Filho de Deus e o próprio Deus, ele preparou o caminho dele mesmo. Ele sabia o que ele tinha que fazer. Ele sabia como que ele morreria para que tudo o que ele tinha que fazer fosse feito. Jesus, ele não era um cidadão romano, razão pela qual recebeu a pena que ele recebeu. Eu até já comentei aqui numa vez que eu presidi o culto, que essa pena ela não era a mais dolorosa. Não era. Tinham outras penas muito mais dolorosas que eram praticadas em detrimento de cidadãos, pessoas, né, melhor dizendo, que não eram, né, homens que não eram cidadãos romanos. O cidadão romano ele tinha uma pena um pouco mais tranquila, que não deixava de ser ruim também, né? A não ser que perder a cabeça seja bom. Era uma pena muito ruim. Razão pela qual, né, a gente pode ver que Paulo recebeu essa pena e outros cidadãos romanos, servos de Jesus Cristo, receberam essa pena. Mas era até que, né, se a gente pode escolher aí como que a gente quer deixar esse mundo, perder a cabeça é o menor dos problemas. É ali, ponto, acabou. Se estiver afiado, vai ser rápido. Se estiver, às vezes, um pouco cego, vai demorar um pouco, né? Vai, eita, Jesus amado. Mas aí, estando afiado, o negócio é rápido. É tramontina, corte rápido. No caso, Jesus, ele não era cidadão romano. Então, a pena dele era um pouco mais dolorosa. Não era simplesmente perder a cabeça. A cruz, ela era uma pena, como eu disse, não a mais dolorosa, mas era uma pena vergonhosa. A pessoa ficava nua, pregada, com um prego de mais ou menos 15 a 17 centímetros, de espessura, aqui num pulso, no outro pulso. Alguns historiadores falam que era aqui no meio da mão, dor. Ele ficava pregado ali, colocado com toda a gravidade puxando para baixo e o prego entrando e a gravidade puxando o corpo para baixo e ali abrindo pouco a pouco o pulso da pessoa. Alguns historiadores falam que as pernas eram pregadas não bonitinho, como a gente vê às vezes no crucifixo de algumas religiões, mas eram os dois pés pregados, um de cada vez. E ele ficava ali dias e dias e dias, enquanto os pássaros, outros animais se alimentavam às vezes, da pessoa ainda viva, enquanto ela estava ali sofrendo de dor até morrer. Era doloroso, foi doloroso. Jesus morreu dessa forma. E isso a gente já sabe. A gente sabe que Jesus morreu dessa forma porque ele, primeiro, não era um cidadão romano, mas acima de tudo, porque ele tinha que fazer dessa forma. Tinha que acontecer isso. E como eu disse no início, é muito importante que a gente tenha isso em mente. Quando a gente sai e comete pecados, quando a gente sai, como nós, cristãos, ou quando você, que ainda porventura não seja cristão, quando você sai por essa vida, como se nada fosse feito para que você estivesse vivo aqui hoje, como se o sacrifício não tivesse sido realizado para que você estivesse aqui hoje respirando,
é muito importante que você lembre disso para saber qual preço foi pago. Para saber o que foi abdicado por um homem para que você tivesse a oportunidade de estar aqui hoje. E aí nós conseguimos ver, dentro dessa importância, o que nós precisamos fazer. Se nós lembramos que, de fato, quando bebemos o cálice, que nós bebemos agora há pouco, quando nós comemos o pão, que nós comemos agora há pouco, fazendo memória, em memória de Jesus, do corpo de Jesus, aí a gente consegue perceber o quão importante foi esse sacrifício. A gente não está comendo simplesmente um pão, um Plus Vita que você comprou no Mineirão no sábado de manhã, lotado, cartela de ovo, 30 ovos por R$14. Não está simplesmente comendo um alimento. Você está comendo o que simboliza o corpo de Cristo, que morreu na cruz. Quando você bebe o suco, você não está simplesmente bebendo um suco qualquer. Nesse momento você está bebendo o que simboliza o sangue de Jesus. E um ponto importante, que eu vou pedir para os irmãos se atentarem, e alguns historiadores eles falam sobre 4 pilares sociais que Jesus trouxe para nós. O primeiro de todos que nós podemos ver, que foi exclamado pelo próprio centurião. O vento levou. Vamos voltar. Quando o centurião, vendo o que havia acontecido em Lucas 23, louvou a Deus dizendo, certamente este homem era justo. Outras versões, outras narrativas de Marcos e Mateus, elas vão falar sobre Jesus ser o Filho de Deus. Mas vamos focar na justiça. A justiça foi algo tratado por Jesus durante todo o seu ministério na terra. Por que eu falo dos historiadores sobre um ponto social? Porque isso é reconhecido por todos, irmãos. Todos os historiadores, com ínfimas, pequenas parcelas que ainda não acreditam que Jesus de fato viveu aqui na terra, mas a maioria acredita, porque é uma figura histórica. Jesus, ele era justo e ele tinha como pilar do seu ministério, nos 3 anos de ministério, ele teve como pilar a justiça. O que nós, muitas vezes, não temos visto hoje na terra e muito menos, às vezes, infelizmente, pela Igreja de Cristo. Se eu pedir para os irmãos citarem aqui quantas injustiças já foram praticadas por servos de Deus, os irmãos aqui vão ficar horas falando sobre isso. Quantas injustiças foram praticadas por pessoas na época de Jesus que se diziam detentoras da lei e faziam o que faziam em prol, abre aspas, da justiça, fecha aspas. Jesus foi pregado não porque ele era injusto. Não, ele era justo. A bondade dele era feita dentro da justiça. No entanto, para os fariseus, os interesses deles, eles não se coadunavam, não concordavam com o que Jesus falava. Então, para os fariseus, ele era injusto e eles demandavam a justiça. Eles colocavam assim, não, é justo que ele, falando que é filho de Deus, trazendo um reino para nós, isso é errado. Isso é errado, por quê? O Império Romano é o que manda em nós. E colocaram isso para Pôncio Pilatos. Ele atentou contra o próprio império. Isso é injusto, isso é errado, isso é ilícito. E ele foi condenado por isso. A justiça utilizada por pessoas que não a conhecem e nunca vão conhecê-la. Jesus era justo. Quando esses mesmos fariseus, eles rodearam ali a mulher adúltera, pegando pedras para atacar nela, Jesus se colocou no meio deles e falou, quem não tem algum pecado aqui, que atire a primeira pedra. Jesus era justo. Jesus, ele quer trazer a justiça dele sobre a sua vida. Às vezes, meus irmãos, às vezes, você pode ter sofrido uma injustiça
seja aqui na comarca de Itaperuna, seja no Rio de Janeiro, seja no Brasil. Uma injustiça, às vezes, que não tem a ver com a lei, não tem a ver com o direito em si, mas tem a ver com um ente querido que foi tirado de você, que você achava que não era justo que ele fosse embora. Às vezes, pelo modo como a sua vida funciona, pelo que tem acontecido na sua vida durante esses tempos, esses últimos tempos de calamidade, de guerra, de doença. E você fala, isso é justo? Eu me comporto às vezes de maneira legal, eu tento fazer tudo certo. É justo? Mas eu tenho para dizer para você, tudo aconteceu de errado com Jesus. Eles colocaram uma coroa de espinhos nele, açoitaram horas e horas. Colocaram uma coroa de espinhos debochando dele. Espinhos tão grandes que penetravam no crânio e atingiam os nervos dele para que a dor dele fosse ainda maior. Ele foi crucificado, como nós vimos aqui, de uma maneira não nada legal. Mas ele mesmo assim entendia que tudo que ele queria que fosse feito aqui na terra era justiça. Por isso, isso aconteceu. Para que a justiça dele viesse sobre as nossas vidas. Amém? Deus é justo. Mesmo que a sua vida não seja fácil, Deus é justo. Tem uma música muito bonita, que inclusive nós vamos cantar durante esse mês. Que Deus, Ele continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se incurável for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. E se não der, também continua sendo Deus. Deus é justo. Amém? Entendido. Segundo ponto, além da justiça, é a paz. Deus, Ele quer te dar paz. Por mais que às vezes seja difícil, Ele traz a paz dele sobre você. Eu vou citar um exemplo básico. A minha esposa querida, sou muito feliz por ser casado com ela, vai me permitir isso. Amém. O que acontece? Vamos lá no Ministério do Trabalho resolver algumas pendências. E aí o Ministério do Trabalho, aqui de Itaperuna, eu falei o órgão, não era para não falar o nome do órgão, esqueci que não era para eu falar o nome do órgão. Eu fui em algum órgão público nessa cidade de Itaperuna, e aí o órgão público falou, você precisa trazer mais um documento aqui. Eu falei, a Esté já querendo resolver a situação dela, falei, Jesus amado, Pai misericordioso, mais um documento, a gente já trouxe todos os documentos. E aí falaram para trazer mais um documento. Eu falei, vamos lá, voltar mais com um documento. Aí fomos lá, mais uma vez, voltamos com todos os documentos. E aí fomos atendidos por uma nova servidora. E aí ela falou, está faltando documento. Eu falei, Deus amado, Pai misericordioso, como pode uma coisa dessa? Aí a Esté falou comigo, eu já fui ali, possuído do Ilquias advogado. Falei, mas como pode uma coisa dessa? Ela já trouxe todos os documentos. Não, porque saiu uma normativa agora, mas me mostra essa normativa. Não tenho aqui agora para te apresentar, mas me mostra, pelo amor de Deus, porque eu não sei de normativa nenhuma. Ela já trouxe todos os documentos. Aí eu falei, tá bom então, quer saber? Deus abençoe, fica com Deus, tchau. Aí fui. Aí fomos lá, no outro órgão público aqui. Marcamos, tudo certinho, acordamos cedo, aparecemos no órgão público. Estava faltando documento. Todos os documentos estavam lá. Eu falei, Jesus amado, multiplica os documentos na nossa vida, Deus. Porque está difícil. A gente pensa que tem documento, mas não aparece o documento na hora, está faltando. Eu falei, Deus amado. E aí fomos de novo, está faltando documento. Todos os documentos estavam lá. E aí o Ilquias humano, o Ilquias que não é pacífico pela sua própria natureza, ele fala, Pai Celeste, eu vou meter um processo nesse pessoal. Eu vou fazer alguma coisa. O Ilquias humano, ele pensa dessa forma. O Ilquias humano, ele entra, sai que nem um leão, aí entra na sala, querendo ou não, bater boca com o pessoal. Por que você está fazendo isso com a minha esposa? Eu a amo. Você não sabe, se você não der o documento para ela, se não fazer o que ela quer, depois vai descontar em mim. Entendeu? Eu vou dormir na sala, porque ela vai ficar nervosa. Isso que acontece. E aí, esse Ilquias, brincadeiras à parte, mas esse Ilquias, ele toma totalmente o lugar que não era para ser dele. Esse é um exemplo pequeno. Quantos exemplos de falta de paz, de guerra nós temos tido hoje no mundo? De falta de sabedoria, de pensar na hora que algo acontece. Falar, é melhor eu fazer isso agora? Até se utilizando do título de
grande e famoso livro. Nos meus passos, o que faria Jesus? Será que eu devo tratar o meu irmão assim? Ele me insultou. Mas há uma diferença no que ele me insultou e o que eu sou. Eu devo ficar nervoso com ele porque ele falou uma coisa que não é verdade sobre mim? Qual é a minha essência? O meu ego, eu sei que ele é frágil, mas qual é a minha essência? Isso é verdade o que ele está fazendo? É? Quando alguém passa na rua, buzina para você, xinga você porque você, infelizmente, não respeitou uma lei de trânsito e você quer brigar. Isso aconteceu com clientes. Vieram para mim, e o que? Estou aqui na delegacia porque tal coisa aconteceu. Às vezes uma coisa boba, pequena, se transforma em uma coisa muito maior. Ou vamos colocar coisas maiores já de fato. Quando alguém machuca um ente querido seu, quando alguém te machuca injustamente, mas você quer resolver aquilo de maneira muito, muito anticristã. Cadê a justiça e a paz que Deus traz sobre as nossas vidas por meio do sacrifício dele na cruz? Nesses momentos. A igreja hoje ela tem vivido muita falta de paz. Muita falta de paz. Os nossos políticos, eles estão lá trabalhando, muitas vezes se enriquecendo, e nós fazemos clubismos com as nossas opiniões. Esse aqui é certo, todo mundo, o resto está errado. E a gente taca pedra em quem pensa diferente. Falta de paz. Nas nossas famílias, muitas vezes nós tratamos muito melhor pessoas que são de fora, tratamos melhor o padeiro, tratamos melhor o garçom, tratamos melhor a recepcionista, tratamos melhor o secretário, tratamos melhor qualquer pessoa, mas os que são de casa recebem a pior das versões de nós mesmos. Nas nossas escolas, nos nossos trabalhos, que tipo de empregados nós temos sido? Colegas de trabalho nós temos sido? Pessoas que plantam contendas, que criam adversidades no local de trabalho? Que tipo de pessoas nós temos sido? Jesus ele veio para trazer paz. Exemplo, mais uma vez, da mulher adúltera. Ele poderia resolver tudo pegando e fazendo isso aqui, fazendo todo mundo sumir. Porque ele tinha esse poder. Mas ele resolveu de maneira pacífica. Amém? Esse é o nosso Jesus, esse é o nosso Deus. Justiça, paz. Justiça e paz. E outro, além da justiça, além da paz, um outro pilar de Jesus durante a vida dele aqui na terra é a comensalidade. O que é a comensalidade? Comensalidade é o comer à mesa com os irmãos. E eu não vou discorrer muito sobre esse ponto, porque aqui, graças a Deus, na Igreja Batista, não que os outros pontos não tenham sido seguidos, mas aqui na Igreja Batista da Capelinha, eu já estou aqui já congregando junto com os irmãos, auxiliando junto com os irmãos, junto com a minha esposa, a gente tem visto isso de uma maneira bem clara. O comer à mesa com os irmãos, que significa fraternidade também. Veja uma igreja fraternal, e glória a Deus por isso. Uma igreja que se preocupa não só com Deus, mas se preocupa também com os outros irmãos. Então, eu não estou querendo puxar sardinha para os irmãos não, entendeu? Mas, de fato, se eu visse alguma coisa que merecesse mais falas minhas, eu falava. Mas, de fato, a igreja aqui ela se comporta tão bem em relação a isso. A comunhão dos irmãos, ela é muito boa. E isso é o que Deus também quer para as nossas vidas e o que Jesus fez enquanto esteve aqui na terra. Jesus ele tinha oportunidade, Jesus ele é mestre. Jesus ele tinha oportunidade de simplesmente negar totalmente o seu chamado, assim como foi reclamado pelo próprio Satanás, pelo próprio diabo, quando apareceu para ele no deserto, no jejum que ele fazia. Jesus ele tinha oportunidade de simplesmente se afastar de todos os menos favorecidos, os desfavorecidos da sociedade. Mas ele não fez isso. Ele se juntou às rodas dos cobradores de impostos. Ele se juntou às rodas de pessoas que às vezes não eram benquistas pela sociedade. Ele teve carinho com essas pessoas quando ninguém mais tinha. Ele teve atenção para essas pessoas quando ninguém mais tinha. Ele ensinou sobre essas pessoas e sobre como nós deveríamos nos comportar quando ninguém mais o fazia. E ele batia pesado em relação a isso.
a fraternidade do povo, não só judeu, mas como povo de Deus também. Para alguém citar um exemplo para judeus, de judeus que passaram por um andarilho, que estava lá todo esculhambado, todo batido, todo maltratado, e eles passaram e fizeram como se nada fosse. E aí ele citou o exemplo de um samaritano que passou por ele, o ajudou, colocou no hotel, falou, olha, se ele gastar mais alguma coisa, pode deixar que na volta eu pago. Um samaritano fez isso, ele cita isso para judeus. Então ele bateu de frente com o pecado daquela época, que era nariz em pé. Não é? Nariz em pé. Hoje temos igrejas, infelizmente, que a gente não deve seguir nesses pontos, que não trabalham e não atuam dessa forma, na comensalidade, no comer à mesa com os outros, tratando-os como semelhantes. E o que me leva para o quarto ponto, já finalizando. O quarto ponto social de Jesus é a igualdade. Todos aqui são iguais. Amém? Na Constituição da República, tem explicitado lá, de maneira muito clara, que todos são iguais perante a lei. Mas a gente sabe que isso não é muito verdade, né, irmãos? A gente sabe. A gente sabe que quem tem mais dinheiro, às vezes, ele é mais igual do que os outros. Tem um livro que eu gosto muito, do George Orwell, que é a Revolução dos Bichos. Que todo mundo prega igualdade, 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 igualdade. Mas até o ponto em que eles ficam melhores de quando eles falavam que queriam ser iguais aos outros. Depois que eles ficam melhores de vida, né, nesse sentido, melhores financeiramente, com maior poder aquisitivo, ou numa situação de poder maior do que tinha antes, eles falam, olha, todos são iguais, mas alguns são mais iguais do que os outros. Esse é o mundo que a gente vive. Esse é o mundo no qual nós estamos inseridos. Mas Jesus, ele nos trouxe justiça, paz, ele nos trouxe fraternidade e nos trouxe unidade. Até coloquei um ponto que nem existia. Trouxe igualdade. Coloquei o que o pastor André falou. Mas ele nos trouxe também igualdade, que pode ser traduzido também como unidade. Ele nos trouxe justiça, paz, fraternidade e igualdade para todos nós. Não existe ninguém aqui melhor do que o outro. Jesus, ele vem, ele coloca uma régua aqui em todos nós. Não existe, você tem na sua conta bancária 1.000, 10.000, 100.000, 1 milhão. Duas coisas você deve fazer. A primeira é me emprestar dinheiro. Brincadeira. Uma coisa que você deve pensar é que... Eu tenho que fazer um alívio cômico, né? Senão não sou eu. A coisa que você deve pensar, falando sério agora, se você tem qualquer valor monetário na sua conta corrente, a primeira coisa que você deve pensar é que isso não é importante para Deus. Isso não é importante para Deus. Deus tem, sem dúvida, dons escolhidos para cada pessoa. Tem pessoas que têm dom de administrar. Tem dom de abençoar a vida das outras pessoas com o dinheiro que elas ganham no trabalho delas. Mas o que elas ganham não é importante para Deus. O que é importante para Deus é o que elas são e se elas reconhecem quem Ele é. E se Ele mandou o Filho dele para morrer na cruz em nosso lugar. Amém? Não importa aqui se você é mais alto, se você é mais bonito, se você é mais rico. Isso é bom. Sabe por quê? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. A gente nunca sabe se eu não sei se amanhã eu estarei bem, legal, tranquilo, saúde, ok, como eu estou hoje. Isso é bom, porque eu posso saber que mesmo que amanhã eu não esteja com saúde, mesmo que amanhã eu não esteja, às vezes, bem financeiramente, mesmo que amanhã eu não esteja bem emocionalmente, mesmo que amanhã eu não esteja bem até mesmo espiritualmente, por conta de algum pecado, de alguma queda que eu tive, Jesus me trata igualmente àquele ladrão na cruz, com o qual ele falou que hoje mesmo você estará no paraíso. Amém? O ladrão na cruz, ele recebeu uma palavra melhor do que pessoas, do que os fariseus, os judeus, de nariz em pé, que não tratavam ninguém com igualdade e o condenaram, mas se diziam sabedores da lei. E o quinto e último ponto, meus irmãos, que nós aqui
tendo ceado, comido o corpo de Cristo, bebido do seu sangue. O quinto ponto que nós devemos ter aqui, que é o mais importante, que não é só social, ele é espiritual, da nossa alma, que é a salvação pela sua graça. Nós não merecíamos a justiça de Deus, nós não merecíamos a sua paz, nós não merecíamos a fraternidade que Ele traz para nós e que Ele colocou aqui na terra enquanto Ele esteve aqui. Nós não merecíamos a igualdade com a qual Ele nos trata. Mas tudo isso foi permitido por meio da graça, da salvação que Ele nos oferece. Amém? A salvação que Ele nos dá é a melhor coisa que nós podemos ter. Nós devemos orar para que Deus nunca dê nada para nós, nenhuma coisa com a qual nós pensaríamos assim: nossa, será que eu vou ter que largar disso para servir a Cristo? Nunca deveríamos pensar assim, porque Jesus ele não pensou dessa forma quando Ele morreu na cruz e delimitou para nós a salvação dele nas nossas vidas. É graça merecida, irmãos. Nada do que nós fazemos vai conseguir comprar o que Ele fez por nós. Irmãos, é muito forte isso, é muito forte. Não importa, às vezes a gente pensa assim: não, eu vou na igreja na quinta-feira às 7 horas, vou na igreja quinta-feira às 7 horas, eu vou no domingo de manhã, eu vou no domingo de noite, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou fazer tudo o que for necessário, que eu tenho o meu lugar garantido no céu. E pela salvação nós cremos nisso, e nós cremos que Deus nos quer lá. Amém por isso. Mas mesmo se Ele não quisesse, muita atenção para isso que eu vou falar, porque isso um amigo meu falou para mim uma vez. Eu estava comendo lanche com ele, e a gente estava conversando sobre a Bíblia, e ele falou isso comigo: mesmo que Jesus, Deus, Ele mandasse todo mundo para o inferno, Ele ainda seria justo, Ele ainda seria santo, Ele ainda estaria certo. E aí a gente consegue ver, a gente o serve pelo que Ele pode fazer ou pelo que Ele é. Por que nós servimos a Deus? Por que servimos a quem servimos? Mas isso, a boa notícia é, Ele poderia fazer isso, Ele continuaria sendo justo, mas Ele não faz por amor a nós. A razão pela qual Ele mandou Jesus para morrer no nosso lugar. Amém? Justiça, vamos juntos. Justiça, paz, fraternidade, igualdade e salvação pela graça. Amém? Amém. Vamos orar então? Vamos ficar de pé? Vamos orar para terminar esse culto. O apelo que eu faço essa noite é para você que não precisa levantar sua mão, não precisa vir aqui à frente, mas para você que entendeu a mensagem dessa noite. A ceia ela é importante, irmãos. A ceia é importante não só por ser um momento também de comunhão, como era feito pela igreja primitiva, mas ela é importante para nos lembrarmos o que nós somos, quem nós somos e a quem servimos. Lembrarmos do sacrifício de um Cristo ressurreto, que está vivo hoje por nós. E Ele vive por nós para um dia nos buscar a sua igreja, que é nela plantada a justiça, a paz, a fraternidade, a igualdade e, acima de tudo, salva pela graça redentora do sacrifício dele na cruz por nós. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor Jesus, pela sua presença aqui nas nossas vidas. Obrigado porque o Senhor Deus, triuno, Pai, o Filho e o Espírito Santo, mesmo com as nossas falhas, mesmo com os nossos pecados, o Senhor nos coloca em grande estima, em alta estima, porque o Senhor morreu na cruz por nós, nós tão pecadores, tão falhos, o Senhor morreu na cruz por nós, sabendo que nós iríamos te decepcionar, sabendo que nós iríamos falhar contigo, sabendo que nós iríamos pecar contra ti, o Senhor mesmo assim continua nos amando e deixando à nossa disposição a graça, a salvação. Então nós somos gratos por isso, Pai.
E nós nos lembramos hoje, no dia de hoje, nesta noite, nós nos lembramos de tudo que o Senhor fez por nós, de todas as bênçãos que o Senhor nos dá, de tudo que o Senhor fornece para as nossas vidas, mesmo que nós não sejamos merecedores. Lhe pedimos que o Senhor possa continuar cuidando de nós, a sua mão, ela esteja sobre essa igreja, sobre as nossas famílias, sobre as nossas vidas, sobre os nossos trabalhos, sobre os nossos estudos, sobre todas as nossas relações pessoais, que as suas santas e poderosas mãos possam estar sobre nós, tendo misericórdia de nós e nos abençoando, não com bens materiais, não com dinheiro, não com saúde, não com nada desse mundo, mas nos abençoando com a tua presença e a tua paz, a tua justiça, a tua fraternidade e a tua igualdade para nós. É o que nós oramos, meu Deus e meu Senhor, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. A palavra está com o pastor Silvio.